Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar de um tema muito bom, que tem tudo a ver com restauração e tem tudo a ver com vitórias. Você já ouviu falar do poder da gratidão? Então, o que eu quero falar hoje é sobre o foco. Aonde está o seu foco? Tudo que você foca expande. Se você focar na dificuldade, vai aumentar a dificuldade. Se você focar na falta, vai aumentar a falta. Se você focar na abundância, vai ter mais abundância. Então, o que isso tem a ver? Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco. É ser grato, é agradecer, tá? Agradeça pelo dia, pelo sol, pela luz, pela leitura, pela palavra, pela salvação. Temos tantos motivos de gratidão e de louvor que... E aí, o que acontece? Se você der graças, aí isso vai expandir, vai ter sempre mais motivos de gratidão. Por isso que a maioria dos youtubers, dos coaches, eles ensinam a fazer o caderno da gratidão, onde todos os dias você faz ali 3 ou 5 agradecimentos. E é aconselhado sempre ter novos, né? Teve um livro que eu li, e em cada 3 meses você não deve repetir a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu agradeço pelo ar que eu respiro. Então, 3 meses eu não agradeço pelo ar que eu respiro. E aí você vai minuciando detalhes de coisas pequenas que você não percebia. E de repente você agradece. Olha, hoje eu vi que eu tenho 10 dedos nos pés e agradeço pelos 10 dedos. Imagina os infortúnios de uma pessoa que tem 9 ou 8. Hoje eu agradeço porque meus pés se movimentam. Imagina os infortúnios de uma pessoa que não movimenta um dos pés ou os 2 pés. Assim, se a gente for olhar nos detalhes, eu tenho todos os meus dedos, eu tenho todas as minhas unhas. Tem gente que não tem, né? Então eu vou agradecer, porque eu tenho cabelo. Tem gente que não tem, né? Vou agradecer pela cor do meu cabelo. Tem gente que às vezes não gosta da cor do seu cabelo. Eu agradeço pela cor do meu cabelo. Tem coisas que passam desapercebidas, né? Mas vá visitar um hospital de pessoas com câncer terminal. Elas não têm mais muita perspectiva de vida. E aí você vai agradecer pela saúde de todos os teus órgãos do corpo. Tá, mas então, se o foco é expande, eu vou focar em restauração. A própria palavra restauração enfoca problema. Então, eu não devo focar na restauração, eu devo focar na família. Eu devo focar em eu estar bem, e eu ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então, meu foco tem que ser o que eu quero alcançar. Então, uma coisa que eu vejo que as pessoas não focam é na autoconversão. E eu preciso estar convertida e convencida de que o divórcio jamais é a solução. Ah, mas então eu devo deixar esse meu marido me matar, porque hoje em dia, e sempre foi assim, nós temos muitos espíritos, né? Parece que o inferno foi aberto, o céu ali jogou todos os demônios para baixo. Então, se você realmente tem um chamado, e Deus tem um chamado para você, senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo, o inimigo tem raiva de você. E ele vai usar quem ele puder para te matar. E é ali que está o problema de você ficar com uma pessoa que está endemoniada. Não é ele. Ele te bate, ele te agride. Não é ele. São espíritos de demônios. E ele não está atento. Não, mas meu marido é pastor, é diácono, é isso aqui. Não importa. Hoje mesmo eu vi 3 testemunhos, 4 testemunhos em canais diferentes. Eu gosto de ver muitos testemunhos, mas sempre acabava dando nisso.
testemunhos de pessoas, obreiros, pastores, bispos, que o espírito que fala neles, na mente deles, é o próprio espírito de pombagira. E eles profetizam com esse espírito. Sabia que os espíritos do demônio também trazem revelação? E é assim, enche assim de gente lá. E é o espírito de pombagira. E eles vão nos centros, no meu caso hoje foi tudo candomblé. 3, 4, todos os testemunhos eram, a pessoa vai no centro de candomblé para receber mais desse espírito, para conseguir chegar na igreja, pastor, né, de obreiro, para chegar na igreja. Eu não posso revelar nomes aqui para não dar problema com eles. E aí eles chegam nas igrejas e revelam, né, eles têm profecia. Então é óbvio, os demônios têm um prazer em destruir uma família e em te mandar uma outra. Eis que te darei nova pessoa, eis que farei novas. E é tudo mentira. O enfoque é te destruir a tua salvação. Porque se você continuar buscando restauração, você vai salvar a ti e a tua família. E quantas pessoas vão ser restauradas através de você? Então ele usa essas pessoas. Então, não olhem para o ser humano, não é? Os religiosos do tempo de Jesus não reconheceram Jesus. Nem todos os religiosos hoje em dia estão reconhecendo Jesus. E esses espíritos malignos, eles dependem disso para ganhar, porque senão não enche a igreja. Eu aqui, se eu permitisse, eu estaria com 5, 10, 20, 100 mil inscritos e a coisa ia andar. Porque esses espíritos iam me dar inspiração e eu poderia pregar uma grande mentira para vocês. Mas eu não estou focado nisso. Estou focado e o meu foco é a verdade. A tua salvação e a salvação da tua família. Então eu vi um testemunho de uma mulher, quase 1 hora de testemunho, e eu jurava que ia ter restauração. No final não teve restauração. Eu acredito que foi umas 4 ou 5 vezes ela indo em pastor, indo em profecia, e sempre ele vai voltar, e ele volta, e é pior do que antes e tudo. E quando ela vê que ela foi de novo traída, ela dava um basta. E aí ela sempre tinha um rebote, né? Alguém com quem ela estava conversando. Isso se passou 3, 4 anos de separação. E aí tinha aquelas idas e voltas, e ele dentro de casa, e ele fora de casa, e ele já indo com outra. E toda vez que parecia que ia voltar, e não dava certo, ela naquela frustração, naquele vazio, tinha alguém. Eu cansei, eu resolvi dar uma chance para alguém. Não, ela não entendeu ainda. Ela não entendeu ainda. Enquanto ela achar que tem plano B, não tem. Deus não vai trabalhar no coração dele ou dela, enquanto você não entender. Deixa eu, porque o divórcio hoje é legalizado, né? Então, o adultério legalizado, né? Que é o segundo casamento. Eu chamo isso de, não é segunda aliança, é uma algema. São algemas, né? São amarrações. E são algemas, né? Como a Bíblia própria diz, que é para levar a pessoa para o inferno. E vai, infelizmente, se a pessoa não acordar, não pegar ela, a Bíblia, e se alimentar da palavra, e buscar o Espírito Santo da verdade para revelar isso a ela, ela não vai entender. Vai continuar cega, como Paulo era cego, perseguindo os cristãos. Essa pessoa também, Paulo era cego, religioso. Ele não via o erro que estava cometendo. Não tinha como perceber. Então essa mulher, ela não percebeu ainda. Então vamos tirar o foco do crime adultério, que é crime de morte. Leia Levíticos. Não tem meia boca. É crime de morte. Para ambos. Para ambos. Não existe segundo casamento em Levíticos. O que Deus fez através de Moisés é legalizar uma situação que eles estavam fazendo. Eles seguiram os exemplos do mundo, dos filisteus, dos caldeus, dos amoreus, dos egípcios, de mandar a mulher embora, e era uma outra. E aquelas mulheres com aquelas crianças
100% desamparadas, sem documentação nenhuma, roubadas, né? Então virou uma mendicância, uma miséria tão grande no povo de Deus, que Deus obrigou o povo, então, a dar carta de divórcio para que essas mulheres tivessem uma chance de casar de novo. Então, elas eram repudiadas, tinham um documento de que o marido não as queria mais, então outro poderia casar. E Deus ainda fez uma lei ali. Não poderia mais, nunca mais voltar com aquela mulher. Este homem não poderia reivindicar a posse dessa mulher nunca mais. Isso era uma lei de Levíticos. Mas Malaquias, o profeta Malaquias, anulou tudo isso. Ele falou que foi determinado a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio não era assim. E Cristo disse, é um homem para uma mulher. Então, eu cheguei nisso estudando os princípios bíblicos. Aonde eu achei os princípios bíblicos? Nos livros de prosperidade e riqueza do mundo. Do mundo. Eles vivem os princípios bíblicos. Eles anulam toda aquela fase dos judeus desviados que apagaram a lei e fizeram o jeito deles, né? Porque imitaram Abraão, que buscando herdeiro traiu Sara. Então, buscando deixar herdeiro, ele traiu Sara. E aí, perverteu. Malaquias deixa bem claro isso. Malaquias deixa bem claro que o adultério, o divórcio entrou na nação judaica por causa de Abraão. Abraão, o homem que Deus escolheu para, através dele, trazer o Messias. E o Messias já era determinado desde a fundação do mundo. Ele precisava vir de alguém, de algum povo. E tinha que ser um povo santo, separado, limpo, justificado. E foi. E aí Jesus veio na nação judaica e converteu as pessoas que estavam prontas para serem santas, justificadas e purificadas. Esses aceitaram. Os judeus que se converteram até hoje são os verdadeiros, enquanto que muitos judeus não reconheceram, nem nunca vão reconhecer. Então Cristo veio pelos judeus para salvar a humanidade, conforme todas as profecias. Então eu pego e deixo de lado todos os livros da Bíblia, que é essa Bíblia aqui, a religião nos obriga a estudar, e começo a estudar livros do mundo que ensinam eu a ser rica, próspera, ter as bênçãos de Deus, as bênçãos financeiras, e entendo que são princípios do universo. E o que são esses princípios do universo? 7 leis do universo, as 10 leis do universo. E o que elas são? As leis de Deus. O princípio da lei de Deus. Jó obedeceu o princípio da lei de Deus. Jó não traiu sua esposa nunca. Quem mais obedeceu o princípio da lei de Deus? Isaac. Isaac não traiu Rebeca nunca. Por isso que Isaac é um tipo de Cristo. Então, deixando bem claro para você, nunca, jamais tenha plano B. Não existe isso na Escritura. Se você tiver que passar por tudo o que eu passei, e Deus permitiu que eu passasse por tudo o que eu passei para hoje estar te ensinando, porque a minha dor e o meu sofrimento é para sarar outras pessoas e ajudar outras pessoas a chegarem nessa verdade. Então eu gosto muito de estudar essa palavra aqui da maneira correta. Ah, mas Cristo lá em Mateus 19 permitiu que casasse de novo. Não. Não está escrito lá que pode casar de novo. Ali eu vejo uma continuação do assunto de João Batista. João Batista foi morto por pregar o segundo casamento. Por pregar contra o segundo casamento de Herodes. E o que aqueles fariseus queriam fazer? Fazer o mesmo com Cristo. Os fariseus queriam pegar Cristo pelo mesmo jeito que pegaram João Batista. Então,
Então vamos lá e vamos pegar com essa questão novamente, né? E acho que teve uns 4, 5 vezes que eles vieram atrás de Jesus e vamos prendê-lo e matá-lo, porque ele está pregando contra Herodes e Herodias e vai. E Jesus deixou nas entrelinhas entendido que ele permite o divórcio em relação sexual ilícita, que é o que Herodes e Herodias estavam fazendo, vivendo em relação sexual ilícita. Então, neste caso, deve haver o divórcio, porque não é uma relação correta diante da lei de Deus. É a mulher do teu irmão. Não pode. Isso é relação sexual ilícita, lá em Levítico. Ninguém deve pegar a mulher do seu irmão, estando ele vivo. Mas foi o que Herodes fez. Então fica muito claro esse tema. Para mim ficou muito claro esse tema. Cristo tinha que mostrar a eles como levar a palavra correta para Herodes sem concordar com o pecado, sem concordar com este erro. Deve haver divórcio quando é errado, deve mandar embora, como aconteceu em Neemias ou Esdras, que tiveram que mandar as mulheres embora. Senão, não desceria a unção do Espírito Santo sobre o segundo templo, como foi com o primeiro templo. Então, teria que haver essa purificação, essa limpeza desse povo, que depois de viver preso 70 anos, junto com os caldeus, começaram a fazer tudo isso. Separar, casar com mulheres do mundo, casar, separar e divorciar. Então, teve que haver essa limpeza. E Malaquias lamenta muito, tanto pelas mulheres judias abandonadas, mas lamenta também por esses filhos de judeus com estrangeiras que agora ficavam sem pais, né? Então virou uma choradeira muito grande no altar do Senhor. Porque de toda forma o adultério só traz lágrimas, sofrimentos e dores. E são demônios, são espíritos de engano. Sempre foram espíritos de engano. Então, hoje em dia, para você ter luta espiritual, batalha espiritual, você quer ter o relacionamento de volta, quer ter o casamento de volta, aprenda a batalha espiritual. E aí você vai mergulhar no mais profundo do espiritual. Por isso que eu fiz um vídeo esses dias atrás falando sobre isso. Quando você realmente buscar a restauração do teu casamento, você muitas vezes terá que abrir mão do seu Isaac, que é a sua religião, da sua religiosidade, que é querer ser sempre daquele jeitinho. Talvez você tenha que ter outro jeito, né? Batalha espiritual tem a ver com unção, com poder, com autoridade, com jejum, oração, autoridade espiritual. Isso você vai ter que ter para a sua família, para o seu cônjuge. Porque em Coríntios diz que a mulher santifica o marido. Sem palavras. A mulher santifica o marido, de outra sorte seus filhos não seriam santos, não seriam salvos. Então, essa autoridade espiritual, você não vai buscar num pastor, num bispo, num profeta, que esse profeta aí tá tudo, não vou dizer tudo, mas a maioria tá com espíritos errados, revelando palavras erradas, para desviar, justamente, para desviar. Eu queria muito ver, né, mas hoje em dia tem, né? Lá na África, os demônios lá são piores. Você vai a um casal de pastores ou missionários divorciados para lá, ou eles são metralhados ou eles fazem aliança com aqueles demônios lá, porque a gente vê que a batalha espiritual de verdadeiros crentes lá é tudo ou nada. Ou você está em verdadeira santidade, ou você é metralhado pelos demônios lá. Lá eles não estão para brincadeira, não. Agora aqui não está muito diferente, não. Então, se esses missionários, esses casais divorciados vão para lá e fazem aliança com os demônios de lá para continuar recebendo a revelação, e a revelação sempre vai ser para destruir os escolhidos, né? Tem um
pastor brasileiro, eu não vou dar nomes e nem religiões aqui, mas ele fala assim que o espírito de pombagira é o que mais tem dentro da igreja. E ele revela, né, hoje na Bíblia ele é conhecido como espírito de Jezabel, né, e ele está dentro da igreja. O joio está dentro da igreja. Não queira achar a igreja perfeita, não. Não queira. Talvez você terá que mudar de religião, de igreja, mas não vai resolver. Vai ter joio em todas. Vai ter espírito de Jezabel em todas. Infelizmente. O inimigo vai lá e semeia de noite, né? E eles estão em todas. Para roubar, matar e destruir. O interesse é só esse. Como você conhece um verdadeiro santo? Pelos frutos. Pelos frutos. Os espertalhões não têm frutos. Eles sempre estão... Aí vem o foco. Eles focam em desfazer do outro para eles aparecer. O verdadeiro santo não precisa falar mal de ninguém, não precisa desfazer de ninguém. Ele vai falar a palavra para te dar restauração, para te dar vitória sobre o pecado. Isso que é o lindo de Cristo. Enquanto que eles vão achar algo de 50 anos atrás para te acusar e te condenar e te pôr para fora. Sempre foi assim, continua sendo assim. Tenho milhares de histórias. Na minha família tem muitas histórias assim. Eles vão achar algo de 70 anos atrás para te tirar da igreja. Isso é obra do joio. O joio tem prazer em te excluir. Não há misericórdia, não há amor. Não há. Jesus Cristo já te perdoou, já te usou milhares de vezes e eles vão achar aquilo para te destruir. Isso é o espírito de Jezabel, espírito do joio. Mas você busca por tua família. Por isso que eu sou tão a favor das células ou das reuniões familiares. Da pessoa buscar a Cristo por si, por sua casa, por sua família, de você ser sacerdote no seu lar. Isso foi muito ensinado por Deus. Josué falava isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, e tem uma lei na Bíblia, em Levítico, muito bom estudar Levítico, que fala que a ordem para os pais, para os homens, é falar desta lei, falar desta escritura de dia e de noite, dentro de casa, sentado na porta, tá lá desse jeito. É falar dessa lei de noite, ensinar dessa lei. Me fala uma coisa, alguma dessas leis que eu falei para você aqui, você já conhecia? Tem alguma que você nunca ouviu falar e ouviu pela primeira vez através deste vídeo? Então, eles não querem falar sobre isso. No tempo que eu estudei teologia, o assunto não era nenhuma lei daqui. O assunto era passar a mão na cabeça dos que são dizimistas, dos que estão ali na congregação, e pregar sem acusar. Então eu não vou pregar sobre o que está errado na igreja. Não vou ensinar sobre o que está errado. Então eu não vou nem falar na minha casa e nem na minha igreja que está errado essas coisas. Isso é um ministro de Deus? Temos que avaliar muito, porque estreita é a porta e apertado o caminho. E são poucos os que encontram. O nosso Isaac, que muitas vezes pode ser a nossa religião, às vezes tem que ser deixado de lado. E eu falo isso porque eu conversei com pessoas esses dias que não querem abrir mão de sua igreja porque OM e Ilimitada estão dentro da sua igreja. Estão ali congregando junto. E todo mundo abraçando e cumprimentando e felizes por estarem ali. E ela sofrendo, querendo o marido e o pai dos filhos de volta. E eles brincando de família feliz. Só pega nos finais de semana, tá nem aí para as dificuldades que passam. Então, às vezes, é necessário abrir mão, porque os espíritos de Jezabel, esses joios,
nem sempre vão querer a tua felicidade, estão felizes com a tua infelicidade. Orar, jejuar, mas buscar a tua restauração com o Senhor e entender que ali talvez não seja o melhor lugar para Deus agir. E isso é entregar o Isaac. Ore a Deus, busque pelo Espírito Santo o caminho certo e Deus te mostrará, Ele mandará as pessoas corretas. E você vai saber discernir se é de Deus ou não é de Deus. E quando você perceber que não é de Deus, também não aceite. Porque o certo é você, no seu quarto, achar o seu lugar secreto, para você falar com Deus e Deus falar contigo, através do Espírito Santo. A salvação individual, heranças, males hereditários, maldições hereditárias como ensino, são mais, quando você estuda como ficar rico, como ser milionário, você aprende que filhos de milionários geralmente ficam milionários. Não é sempre, porque muitas vezes os pais não ensinam o caminho certo, mas os filhos aprendem com os passos dos pais. Então essa maldição hereditária é mais seguir o padrão. Teu filho muitas vezes não sabe viver em família e vai repetir o erro Então, na Bíblia diz que o filho não paga pelos pecados do pai, nem o pai pelos pecados dos filhos, mas sim pelos seus próprios. Então, se o filho continua agindo igual o pai agia, que é o que sempre acontece, e aconteceu comigo, e eu repeti padrões dos meus pais, padrões do meu pai, que era briguento, era burgento, saía nos gritos, saía quebrando tudo. Então, eu era assim. Então, se eu repetir o padrão do meu pai, é óbvio que eu vou ser igual. É óbvio. Mas se eu quebrar esse padrão, eu não vou ser igual. Então, essa maldição hereditária, ela existe no sentido de que a miséria é uma maldição hereditária porque o filho repete o padrão do pai. Né? Meu pai vivia mendigando, eu também vou viver mendigando. Meu pai vivia bêbado, eu vou viver bêbado. Então, vícios são pobreza, traz pobreza. E quando você começa a buscar riqueza, você não pode ter vícios e nem cumilanças, né? Tem um provérbio que diz que o cumilão e o beberrão nunca enriquecerão. Porque você come a tua semente. Aquele dinheiro que você deveria estar guardando todo mês, para aquele dinheiro estar rendendo, e daqui a 10, 15, 20 anos você dá de entrada ou já comprar uma casa, e dali a um tempo já mais a segunda casa e tá alugando, e assim você ensinaria aos teus filhos padrões de economia. Mas se você é um comelão, um beberrão, e vive na casa dos pais, você vai continuar ensinando esses padrões para seus filhos, e netos, e bisnetos. E um dia alguém vai ter que criar coragem e quebrar esse padrão, que é uma maldição hereditária. Assim pode ser entendido, né? Então, onde você foca, expande. Se você foca, eu quero viver o melhor de Deus aqui na Terra, você vai aprender a focar na retidão, nos princípios de Deus, na palavra de Deus, em se restaurar. E a palavra restauração não é o melhor. Eu coloquei o nome deixe ir, mas o deixar ir não é porque não é para conversar ou não é para isso. Você deixa ele como amigo ou como alguém, como qualquer outra pessoa. Ele escolheu o homem que se deita como adúltero ou com uma prostituta é um com ela. Como você vai continuar com alguém assim? Ele adulterou, ele é um prostituto. Então você permite essa pessoa viver isso que ela quer viver e você trabalha em você e santifica ele, como fez Oséias. Oséias fez isso. E eu uso muito a oração de Oséias acerca de espinhos e usa muito esse padrão de Oséias para trazer a noiva de volta, para trazer sua esposa, a mãe de seus 3 filhos de volta, que é o padrão de Cristo, o padrão de Deus para trazer os seus de volta. Ele deixa você viver do jeito que você quer. Uma hora você sabe, se eu não me alinhar com Deus, minha vida vai ser uma desgraça, e a pessoa volta para Deus. Então Deus não te obriga. Assim também você não pode obrigar
seu cônjuge a viver com você, a ficar com você. Então, não é pelo deixe ir, é mais por eu cuidar de mim. Eu estar santificada, glorificando o nome do Senhor, vivendo em paz com Cristo, e essa pessoa ter o encontro dela, ter a oportunidade dela ter esse chamado com Deus. E entender que o melhor é com você, como foi com Oséias. Estude Oséias, tá? E em tudo dai graça. Se você agradecer, vai sempre ter mais coisas para agradecer, tá? Que a graça do Senhor esteja com você agora e sempre. Amém.